Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E aqui é a Patrine. E hoje nós vamos fazer um Metacast, fazendo uma paródia ao podcast que chama Metacast, né? Vamos falar sobre a história do Senpu, como começou, pra onde vamos, aonde estamos, o que somos. A brilhante história deste brilhante e inigualável blog, site, portal de Tokusatsu. Primeira edição do SempuCast, edição 00, a gente conta o início, só que ele é bem antigo e a gente merecia um up nessa edição. Por favor, não escutem isso de novo, vocês vão ter uma sensação de que é uma coisa muito mal feita. Por favor, não escutem isso. Não, escutem porque é histórica. E pra gravar esse cast com a gente chamou 3 pessoas especiais. A primeira delas é o Fire. Fala galera, espero ajudar muito nesse cast. A segunda é o Mozendia. Ô pessoal, eu quero contribuir com todos com o meu vasto conhecimento de Tokusatsu. E a terceira é a Patrine. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu só queria dizer que eu lembro do Mozart vestido de Jaspion. Jaspion Civil. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Então vamos lá, vamos conversar com essa pessoa especial, essa visita muito boa ao nosso cast. Mozendia, você que é praticamente o fundador, na verdade você é o fundador do Senpu. Conte-nos como tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. O destino, ele me levou de volta à Ilha do Sol. É para o meu cais. É o cais, desculpa. Então assim, era uma tarde chuvosa. Os ânimos estavam exaltados e relâmpagos caíam dos céus. Até que um desses relâmpagos atingiu a mente brilhante de um jovem garoto que não veio se tornar o Flash. Mas teve uma ideia brilhante de criar um grupo de Tokusatsu. Tá, mas um grupo de Tokusatsu pra fazer o quê, né, meu amigo? O Senpu foi criado em 2006. Já chamava Senpu mesmo? Criou o Senpu. Em 2006 ele se tornou o Senpu. Antes disso ele não era o Senpu, era outro nome. Ah, entendi. Então nem conta. Então o Senpu foi criado para ser um grupo. Na época, os grupos, eles eram o auge aqui em Belo Horizonte. A grande roça. A grande roça grande, como diz o Deep Purple. Eram comuns grupos. Você fazia grupos de Star Wars, grupos de RPG, grupos de anime, grupos de tudo. Que porra é? Então era normal ter grupos. Tanto que na época que o Senpu nasceu, no mesmo ano, nasceram mais 2 grupos. De Tokusatsu? Não, de anime. Então o Senpu foi criado como grupo de anime e Tokusatsu, né? Qual que era a intenção desses grupos, assim? O que vocês queriam formando um grupo? O grupo era pra você juntar os seus amigos e vamos junto, ué. Vamos trocar mangá, vamos trocar DVD, vamos junto pros eventos zoar, vamos beber goró nas praças, vamos brincar nas praças, vamos fazer festa, vamos trocar presentes, coisas de Forever Alone, pessoas. Estavam querendo outros amigos para poder compartilhar a amizade que estava no coração de todos. E aí, depois disso, de 2006? Então, depois de 2006... Em 2007. Em 2007, logicamente. Mas falando sério, assim, desde o começo vocês já faziam exibição nas salas? Na época, os grupos eles eram limitados a isso. Uhum. A maioria. Era um grupo de amigos que vamos trocar mangás, vamos trocar DVDs, vamos andar juntos, vamos para os eventos juntos, vamos fazer uma camiseta. Então, teve a oportunidade de um evento de fazer uma exibição lá. O pessoal falou assim, vamos exibir. Com cara e com coragem, com uma televisão de 20 polegadas. Nu. Foi feita uma exibição de anime Tokusatsu. Só que esse que vos fala almejava mais. Quem sou eu, hein? O grupo vai acabar um dia. Porque um dia você não vai querer mais trocar os mangás. Já leu tudo, né?
Isso. Ou um dia você não vai querer mais assistir esses DVDs. Você não vai querer mais sair com essas pessoas para ir em eventos, porque você não vai querer ir em eventos mais. Então o grupo vai acabar. Ele nasce com uma data de morte, igual todo ser humano. Todo ser humano tem uma data de morte? A gente já não sabe qual é, né? Mas tem. É, com certeza. Então a data de morte estava assim, falei assim, se for o grupo, vai morrer. Então assim, vamos mexer só com Tokusatsu, porque a gente vai ser os primeiros, os percussores em Minas Gerais. Aí todo mundo, nós, isso mesmo, nós vamos ser os únicos, vamos ser reconhecidos como os únicos. Só que à medida que foi assim, pô, o grupo é exclusivo de Tokusatsu, o cara viu, não, mas eu não gosto tanto de Tokusatsu assim não. Deixa eu pular fora, deixa eu sair, foi saindo, gente. Entendi. Tinha muita gente no começo? Tinha bastante. Nossa, tinha gente demais. Devia ter umas 25, 30 pessoas. E ainda mais que o Senpu na época ele andava muito com o clã Avestruz, que era um clã de otakus. E esse clã Avestruz já tinha mais 40 pessoas. Então juntava, dava quase 100 pessoas nos eventos, assim, todo mundo junto. E todo mundo que você for perguntar em Belo Horizonte já conheceu o Avestruz, Poró e outros clãs e grupos que tinham por aí. E o clã Pilintra? Eu tô me sentindo de frente com a Gabi, sabe? Uma palavra. Açúcar. Um sentimento. Doce. Sentimento. Depois que começou a fazer exibição, foi criado um blogzinho que era para comunicação interna do pessoal, sobre as festinhas, sobre os eventos e zoeiras à parte. Então depois disso, eu fui tomando gosto e o pessoal que estava comigo também foi tomando gosto por exibições. Pô, vamos fazer exibição, esse negócio é legal. Aí passou ano, entrou 2007, o Senpu resolveu fazer um blog pro Brasil inteiro. Com aquele domínio bonitinho que todo mundo começa com ele. senpu.blogspot.com. Ei, lá em casa. Desfazendo quem utiliza esse domínio de maneira nenhuma, mas é o primeiro domínio que você vai fazer um blog, você faz por ele. Depois disso, o Senpu teve um tempo bem negro, o tempo fechou, onde todo mundo que não gostava de exibição, não gostava e não queria nada com a dureza, não queria colocar lata de concreto nas costas para bater a laje, saiu fora. Aí as coisas ficaram tristes. E o Mozende estava triste no ano de 2008, porque ele estava fazendo uma sala de exibição com um amigo e sua namorada, porque só os três poderiam estar lá ajudando ele. Ó, os três, os dois, né? A namorada e o amigo. O Mozende estava lá, até que chegou a presença de um cara da roça, um cara meio gordo, barbudo, acompanhado de sua namorada, que ambos ficaram bastante tempo na sala, quase o evento inteiro. E esse cara, na maior empolgação, falou, nossa, que legal, Tokusatsu, velho, nossa, que doido, que isso, onde é que eu consigo, como é que eu faço pra fazer parte desse grupo? E depois, posteriormente, esse cara veio a receber o nick de Fire. Happy birthday. Eu sempre conto essa história, mas eu gosto de relembrar. A gente entrou na sala e eu falei assim, ó, Ana, aqui passa Tokusatsu que eu via quando era pequeno. Não, calma aí. Antes da gente entrar na sala, ele já tinha pegado um negócio do evento, aquela programação do evento. Aí ele já sabia pelo site que ia ter Tokusatsu. Ele pegou a programação, localizou a sala e falou, é aqui que a gente vai ficar o dia inteiro. Eu não quero saber, é aqui que a gente vai ficar. Eu realmente eu gostava muito, assim, mas era o famoso mancheteiro, né? O órfão da manchete que gostava dos clássicos que passaram na época sem conhecer nada, mas nada mesmo de Kamen Rider novo. De Kamen Rider não, de Tokusatsu em geral. Mas a única coisa que eu sabia é que existiam Super Sentais diferentes, de Kamen Riders diferentes, por causa da revista Herói e o nosso querido Alexandre Nagado. Fora isso, eu não sabia de nada. Só que eu era empolgadaço com aquilo. Eu queria conhecer mais e saber mais do que se tratava, essa coisa toda. E aí eu entrei naquela sala lá, a famosa sala que a gente sempre fica no AF. Tava lá um cara vestido de Jaspion. Cosplay de Jaspion. Cosplay de Jaspion Civil, que cara foi o cosplay mais legal que eu já vi de Jaspion até hoje, porque não foi o Jaspion vestido. E a simpática namorada dele, mais um amigo. Aí foi aquela coisa, né? A gente ficou lá, foi ficando. A Patrine, que também era órfã da manchete, foi gostando do que tava vendo, eu também. E a gente ficou doido pra ganhar algum brinde no sorteio. A gente não ganhou um sorteio, recebemos várias senhas. Só que a Val, como eu tava dando voltas pro evento, não ficava toda... A Val virou e falou assim, olha, aqueles dois ali
estão aqui desde o início e não ganharam nada. Eu falei, pega uns DVD e dá pra eles. Burla o sorteio e dá pra eles os brindes. E foi mesmo, a gente ganhou, assim, o sorteio, né? E aí eu comecei realmente com o Mozart. Falei, cara, ô Jasper Civil, como é que eu faço pra participar? E na minha cabeça, o Senpu era um grupo de São Paulo foda, que tinha uma filial, não que o Senpu não fosse foda, né? Mas que tinha uma filial gigantesca aqui com 60 pessoas e que eles assistiam Tokusatsu todo fim de semana num telão na casa de alguém, entendeu? Aí, claro, ele me explicou... desgosto quando desculpa. Não, ele me explicou que não era bem assim, que as coisas eram um pouco mais complicadas, inclusive ele me falou dessa coisa de estar um pouco sozinho pra fazer as coisas todas. E de carregar tudo nas costas, igual um jumento chucro. E aí eu falei, cara, não é possível, esse Senpu é muito doido, a gente precisa fazer parte disso aí. E aí eu, muito pentelhosamente, passei a virar um stalker do Mozart. Mozart, gente, vou fazer água frita aqui em casa. Não, fui lá. E a gente ia. Vou respirar aqui. Não, tô lá junto, respirando. Aí mandava e-mail todo dia pra ele. Começou a participar do fórum. Eu era um troll no fórum. Eu entrava e ficava comentando em todas as postagens só pra ver se eu aparecia um pouquinho. E assim foi. Aí a gente foi, eu falei, cara, será que eu poderia fazer algum post pra ajudar e tudo mais? Eu lembro que meu primeiro post no Senpu não tem nada a ver com Tokusatsu. Era a notícia do Diablo 3, que ia ser lançado. E, enfim. E até hoje não foi lançado. E até hoje não foi lançado, você vê como é que eles estão atrasados. E aí a gente foi continuando essa história, né? O blog deixou de ser blog. E, bom, mas tem muita coisa antes disso, né? Eu gostaria de fazer uma pausa nesse cast, nesse momento. Porque todos nós temos que agradecer muito a Val, tá, gente? A Val é uma pessoa importante. A Val sempre estava lá, sempre esteve, sempre está ainda lá. E sempre tá com o Mozart. E quando o Mozart também ficou meio sozinha, era a Val que estava lá. E ela é muito gente boa e ela ajuda muito sempre, mesmo pelos bastidores, assim. Mas ela contribui pra caramba. Encheu a bola, hein? É isso, hein? Happy birthday. Aí, bom, nessa aí a gente ficou indo e voltando nos eventos ainda, mas sem, assim, ter uma super participação, né? A gente era amigo do pessoal, encontrava com eles de vez em quando. Eu comecei a assistir tudo que eu podia pra matar o tempo. Confesso que ainda não assisti nem metade do que eu queria, mas pra matar esses anos perdidos aí e ir eliminando. E aí eu comecei a interessar de verdade mesmo, conhecer realmente o que era, fui estudar um pouco mais a fundo, assim, tudo que era, assim como a Patrine entrou na jogada também. Porque normalmente, na maioria das vezes, sempre a namorada ela é obrigada a entrar. É. Se ela não entrar, ela vai brigar com você. Então, pra não ter briga, deixa eu gostar disso aí. É verdade. Eu não brigo. Mas às vezes também é como ele falou, sabe? Eu também tinha um conhecimento muito pequeno. Eu conheci as coisas da Manchete, mas muito mais pelos meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos mais velhos que assistiam na época. Então eu tinha vagas lembranças do que era e tudo. Mas é aquela coisa, eu acho, é a minha opinião, quem gostava disso na infância, não tem jeito. Quando você pega as coisas novas pra assistir, você se identifica na hora. E você vê e fala assim, nossa, que legal, aquele negócio que eu assistia quando eu era criança, que aqueles efeitos especiais na época eram o máximo, agora tá com os efeitos máximos de agora. Então, assim, o negócio desenvolveu. Vão procurar saber o que é, vão mesmo olhar como é que funciona isso. Então, acho que é bacana por isso também. Foi uma influência grande, mas também teve essa coisa de ver o negócio, assim, desenvolver e ver como é que ficou agora. Eu acho isso muito interessante no Tokusatsu. Sem falar que, bom, a gente já tá até saindo um cadinho do que é a pauta do cast, mas assim, outra coisa que me deixou fascinado pelo Tokusatsu é que eu me sentia o cult do cult do cult da elite, que metade de nego não sabia o que era, e eu, cara, sou um desses caras. Eu sou um dos caras que sabe o que é Tokusatsu aqui na minha galera. E o legal é explicar pros outros do Power Rangers. Ver a cara das pessoas quando você fala assim, aqui, Power Rangers são séries japonesas que são refilmadas com os atores americanos. Aí todo mundo,
Não! E assim, Deveria ser que aquilo era inédito. pra você que tá escutando, que gosta de Tokusatsu, conhece Tokusatsu, pra você falar assim, não acredito que tem gente que ainda acha. E tem. E tem. Muita gente que ainda acha que... Ô, bro. Não, e você ainda fala assim, não, sou do grupo de Tokusatsu. Aí algumas pessoas que conhecem, assim, entre aspas, falam assim, Power Rangers, né? Elas até assimilam Tokusatsu com isso, mas assimilam errado. Bom, enfim, aí a gente foi... Mozart é o maior responsável por isso, né? De continuar com os posts e tudo mais. Eu também ajudei um pouco nesse negócio de post, mas eu admito que até hoje eu não posto o tanto que eu queria postar. Hoje menos ainda, eu acho, que vergonha. Mas enfim, os posts foram aumentando, pessoas de outros lugares foram gostando e curtindo o Senpu, vendo o site não só mais como um grupo de amigos e notícias para um grupo de amigos, mas a gente conseguiu mostrar para eles que a gente era um lugar de informação também, né, de discussão e tudo mais. O fórum até funcionava bem nessa época, dava para discutir bastante, e o blog virou seitasenpu.com, não foi? Isso, então foi na época, o Senpu era o seitasenpu.com, deixou de ser blogspot, porque na época o senpu.com.br já tinha um domínio registrado e o senpu.com também. Então assim, vamos esperar, um dia a pessoa que tem o senpu.com.br vai desistir dele. Bom, e o Seita Senpu acompanha a gente por um longo tempo, acho que foi 2 anos, não foi? Foram quase 2 anos, e aí teve até camisa, né, do Isso, Seita. Foram 2 camisetas escrito Seita Senpu atrás. O Seita Senpu deu muito problema pra gente, porque ele tinha uma conotação religiosa. Muita gente não acessava o site, ou até mesmo olhava pra minha camiseta e ficava, que isso e tudo mais, por causa desse Seita, né? Seita, a maioria vai ligar com seita satânica, não tem jeito. Com certeza. Ainda é Seita Senpu, tem um S depois. Senpu, coisa japonesa, não sei o que. Foi aí que nós começamos a correr atrás muito do .com.br, até que a gente conseguiu comprar ele. Foi. E excluímos o Seita Senpu, nós nem utilizamos ele ainda como redirecionamento. Que a gente queria desvincular mesmo, Se você né? clicar hoje no seitasenpu.com, você vai entrar num blog de flores. Aí, que beleza. O Seita Senpu, então, ou tá sendo um blog de flores, ou tá disponível para vocês comprarem e serem nossos rivais. Isso. Mas, e aí a gente falou assim, agora tá na hora da gente virar um pouquinho mais profissional, né? Agora a gente já é um site, não é mais um blog, né? Mas na época ainda, o Fire teve a brilhante ideia de criar a nossa maior aquisição do Senpu atual, que é o SempuCast. Isso que vocês estão ouvindo agora. Eu admito, a minha ideia foi porque eu escutava Nerdcast. Não dá pra mentir, né, gente? Eu achava aquilo o máximo, achava muito engraçado, não sei o quê. E aí a gente pensou assim, como fazer um podcast parecido, mas que não seja parecido, né? Porque o pessoal ia falar, tá copiando. Mas parecido que eu digo no sentido assim, de ser divertido, de ser não ficar monótono e levar informação para um público específico. A ideia era essa. A gente gostava tanto de Tokusatsu que tinha que fazer uma coisa a mais. Além de postar, a gente queria discutir, queria chamar gente para conversar com a gente, pessoas diferentes e tudo mais. E essa foi a proposta, levar notícia, levar informação para mais gente ainda. E eu acho que na época também da ideia, não só o Nerdcast, mas vários blogs, vários sites começaram a entrar nessa onda de podcast, que é o que hoje, né, tem muitos mesmo. Então, vários blogs famosos, vários sites famosos, eles sempre estavam vinculados a podcast, porque realmente é uma coisa muito mais simples. Se você for pensar, tem pessoas que não têm paciência de ler na internet. Eu vou parar aqui na frente da tela e ficar lendo essa notícia enorme aqui, sobre o que tá falando. Tem gente que prefere isso mesmo. Eu baixo, coloco aqui no meu MP3 player, no meu celular, ou o que seja. Vou no ônibus, vou pro trabalho, vou pra onde for, enquanto eu faço outras coisas, que é essa mobilidade do rádio também que a gente tem aí, né? Eu acho que todo mundo tá fazendo isso para acrescentar, para agregar valor aos blogs, e aí a gente também foi nessa onda para melhorar, né? Melhorar as formas de fornecer informação, assim, pro pessoal que já acessava o site. Happy birthday to E a gente começou o podcast atrasado, porque na época que a gente começou, já existiam outros 3 podcasts de Tokusatsu ativos. É verdade. Dos 3 hoje, que já existiam, nenhum dos 3 está atualizado. 2 nem gravam mais. Isso quer dizer que a gente matou 3 podcasts? Os 3 podcasts. Olha o pecado. Mas é verdade, a gente
até ficou nessa, né? Será que a gente faz? Já tem 3? Será que a gente não vai ser apenas um a mais? A gente ficou com essa preocupação. Mas eu sempre falo isso com o Mozart quando a gente vai buscar parceria, vai tentar alguma coisa diferente. O não a gente já tem, né? Aprendi isso com o meu professor. Então, correr atrás do sim. Então a gente foi fazendo. Os primeiros são realmente amadores, muito mais do que são hoje. A Patrine sabia mínimo de edição, que ela viu alguma coisa na faculdade. Era o famoso corta e cola. A Patrine até brincou no início do cast, falando que não é pra escutar a edição 00, porque que edição ruim. Nossa, que dó. Edição é ruim. A gente não tem boa dicção falando. A gente gagueja. A gente fala coisa e volta no assunto. A gente muito duro. As piadas são sem graças. Não que agora tenham graça, claro. Mas agora pelo menos a gente se acha engraçado, né? Mas, então assim, se você quer escutar, escute. Mas já se prepare a escutar uma coisa ruim. Eu não digo nem que é ruim na questão de conteúdo ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu acho que sim, era uma coisa da forma que a gente conseguia passar. Mas eu acho que a questão técnica, que melhorou um pouco, ainda não está excelente, mas melhorou um pouco, a questão técnica era bem deprimente mesmo. Bom, isso, e aí a gente foi fazendo. O primeiro ficou bom, assim, né? Ok, ficou escutável, dá pra ouvir. Na época a gente achou maravilhoso. Né? Mas na época, se for olhar na época, a nossa edição estava no nível das outras, que começaram junto com a gente. Enfim, aí a gente foi evoluindo, de certa forma, a gente pode falar isso sim. Um marco que eu acho do começo do Sempocast foi quando a gente conseguiu aquela entrevista com o Silvio Navas. Isso, a edição número 11 do Sempocast. Foi a primeira Sempocast que a gente gravou com um ícone. Podemos dizer assim. Foi assim, uma loucura. A conexão dele era insuportável. Pior que a do Landucci. Não, e pra vocês terem uma ideia. Eu tinha que conectar na minha casa, o Fire na casa dele e o Mozart na casa dele, porque eu tinha que gravar na minha casa. Porque não existia um programa, a gente não sabia que existia um programa que gravasse automático. Eu que tinha o programa instalado na minha casa, e só aquele programa que eu tinha que conseguia gravar, então era uma conexão pesada. Você fala que não tinha laptop ainda. Era complicado mesmo. E aí foi aquela coisa, né? Aquela loucura, a conexão dele caía, a gente não escutava ele, vinha com atraso e tudo mais. Enfim, a gente conseguiu fazer uma edição bacana, a Patrine, né? Conseguiu fazer uma edição bacana e foi assim, um marco. A gente ficou realmente orgulhoso. Esse foi o que a gente olhou com os olhinhos de pai, né, pra ele. Não que os outros não tenham sido, mas foi assim, até o fato dele ter aceitado gravar com a gente foi divertido. Eu lembro até que ele fazia o Fus Cosplay. Que era metade cosplay de um, metade cosplay de outro. Ou seja, você podia ser o Seiya e o Garo ao mesmo tempo. Depois do cast com o Navas, a gente foi caminhando, foi conseguindo parcerias e gravações com pessoas que a gente não acreditava. De cara, já no 12, a gente já começou a gravar com o Nordan. Eu sempre fui muito fã da Gaijin Sentai. Desde quando eu vi eles pela primeira vez aqui em Belo Horizonte. Então, assim, mandei um e-mail pro Nordan, ele respondeu na hora, já me adicionou na MSN e daí surgiu uma grande amizade. Verdade. E daí surgiu, eu mato. Cueca pra fazer pano de prato. Mas, aquela coisa, né? Quem já viu o filme Rockstar sabe o que é isso. É você gravando com seus ídolos, né? Que viraram seus amigos. Então, isso foi a coisa mais gratificante pra gente. E, claro, o reconhecimento do pessoal, que desde que a gente começou o cast, enfim, desde que tem o Senpu como site, blog, etc., sempre teve alguém que apoiou a gente, que falou que mandou elogio, mandou crítica e tudo mais. É muito importante esse reconhecimento do pessoal. E, junto com o cast melhorando, o site foi melhorando. Não só visualmente, que o Mozart sempre cuidou muito disso, como nas parcerias, a gente aprendeu a falar não, porque às vezes tem parceria que infelizmente é sanguessuga, só quer seu banner lá. Só quer visita. Só quer visita, é isso mesmo. A gente aprendeu a falar não, que era uma coisa que a gente não sabia fazer ainda, falava assim pra tudo, e isso eu acho que é amadurecimento. As notícias começaram a ficar mais interessantes ainda, os posts, todo o conteúdo do site era mais legal, era mais informativo, era mais profissional. Não tô dizendo que a gente é profissional, super profissional, vale lembrar isso, mas que a gente foi melhorando, tentando melhorar sempre. E eu acho que a gente começou a se valorizar, inclusive nas questões dos eventos.
a gente percebeu que a gente não estava ali fazendo favor pros outros. Aí eu não tô aqui no seu evento te fazendo um grande favor de exibir Tokusatsu. Não, eu tô aqui no seu evento porque eu tenho esse trabalho, eu faço esse trabalho, você não vai me pagar nada, mas eu tô trazendo pessoas que gostam de Tokusatsu pra dentro do seu evento. Essas pessoas estão aqui, elas vão se divertir, elas vão se entreter com o meu trabalho que eu tô fazendo. Então vocês me deem condição de trabalhar. A gente começou a enxergar que a gente também tinha esse valor. A gente não tá fazendo favor pra ninguém. Verdade. Happy birthday to you. Esse pequeno grupo que é o Senpu acabou virando uma grande família digital, né? Porque a gente, nessa história de SempuCast, de gravar com o pessoal, do site ir crescendo, a gente foi fazendo amigos no Brasil todo e até fora dele, né? Um abraço pro Thunder. E esses amigos vieram a ser colaboradores ou no SempuCast ou no site. E isso foi muito bacana, enriqueceu ainda mais o Senpu. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, né? Porque vai ser uma galera boa. Mas enfim, cada um sabe o quanto ajuda a gente e quanto é importante pro Senpu ser o que é. Eu queria dar parabéns pra gente também, no sentido que a gente foi muito diferente nisso, da gente nunca ter ficado fechado no Tokusatsu. A gente vive falando isso, a gente é um site de Tokusatsu, mas nós não somos cabeça quadrada pra ficar assistindo Tokusatsu o dia inteiro, isso não é bom pra ninguém. Então a gente colocava e coloca ainda, né? Notícias de coisas relacionadas ao Tokusatsu, de coisas não tão relacionadas ao Tokusatsu, de coisas que não tem nada a ver com Tokusatsu, mas que a gente adora. Inclusive a gente colocou isso nos casts. Algumas pessoas estranharam, teve uma recepção tão boa em alguns deles, mas a gente tem muito orgulho disso, de ter essa coragem de fazer o que a gente gosta, sabe? Eu acho que isso é muito importante para um podcast e para um site dar certo. Fora o fato de que vocês recebem todas as semanas fotos de mulheres bonitas e de homens bonitos de graça, tá, gente? Não, mas eu acho que as fotos das mulheres são muito mais importantes do que as fotos dos Sai fora? eu vejo muito mais feedback masculino do que feedback feminino. Isso é verdade. As moças fake, acho que elas se vergonham, são meio, né? Não sei o que elas têm, não. São bonitas, não. Engraçado, eu vi a coleção toda do Asian Boys no computador do Mozende, ele falou que era pra backup de segurança. Sei, Backup, só tem que guardar, né? Tem que guardar por segurança. Mas essa questão aí dos assuntos diferenciados, assim, a gente traz esses assuntos sim, que são coisas que a gente gosta, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu tenho essa preocupação, e os meninos também, de sempre linkar com alguma coisa do Tokusatsu. Eu sempre reparo isso, todos os podcasts que a gente já fez off-Toku, todos eles trouxeram alguma coisa do Tokusatsu em algum ponto. Alguém virou e falou assim, mas isso aqui parece com aquele Tokusatsu assim. Mas e se esse filme fosse um Tokusatsu? Mas e se isso aqui tivesse um Tokusatsu? Mas e um herói do Tokusatsu? E um vilão do Tokusatsu? E um Halloween lá? Quais são os personagens de Tokusatsu relacionados com Halloween? Sabe? Então eu acho que a gente sempre tentou também puxar esse lado pra cultura japonesa, pra não ficar também muito solto da lógica do site. A gente foi acompanhando esse crescimento, né? A primeira edição do SempuCast deve ter tido o quê? 200 downloads? Só os amigos. Atualmente não. Depois que o SempuCast sofreu um up, as pessoas que começaram a escutar o SempuCast buscaram as edições anteriores. Então tem mais de 10 mil ouvintes já na edição 00. Não, mas no começo era pouquinhos, né? No começo, a primeira edição, quando a gente lançou ela, a gente tinha 30 downloads dela. Era só família, os amigos. Só o meu pai, os pais de Mozende, da Patrine e uns amigos próximos. A Val. E assim, a gente percebe nisso até nos números, né? A gente chegou a uma edição com... Qual que foi a nossa maior edição, Mozende? A nossa maior edição, por incrível que pareça, é a do Supai da Man, que supera 30 mil downloads. E a gente sabe que 30 mil downloads são 60 mil ouvintes, mais ou menos, né? Não, mais. 30 mil Chico? downloads dá 90 mil ouvintes. Porque de acordo com a lei da Associação Brasileira dos Podcasts, a cada um download são 3 ouvintes. Olha aí, então de 30 downloads para esse tanto de download, a gente consegue perceber como é que a gente foi realmente ampliando nossos horizontes, melhorando tudo. E foi uma coisa natural, eu sinto que foi uma coisa natural. A gente não ficava se esgoelando, se matando pra coisa assim, pra ganhar número. A gente queria ter um blog que virou site de qualidade
e com assuntos legais que a gente gosta de falar, que a gente curte, que a gente acompanha. E a consequência disso é só ir aumentando realmente o número de pessoas que acompanham, porque a gente faz a coisa com carinho. Eu acho que é isso. Você imagina só, tem muita gente que trabalha forçado. Vai pro trabalho e acorda, nossa, que saco, eu tenho que trabalhar. E o trabalho não rende. O trabalho da pessoa não é bom, porque ela não gosta do trabalho. Agora você vai fazer a gravação de um podcast. Você não tem remuneração para isso. Você ainda vai gravar, nossa, que saco, ainda tenho que gravar podcast. Então, o ouvinte, você que está escutando, você vai notar que a pessoa não está gravando com o coração, ela não está gravando porque ela quer. Ela tá gravando porque ela tá forçada, sendo forçada para gravar. Seja forçada por dinheiro ou por obrigação. E eu acho que isso também se encaixa na questão dos eventos que eu falei aqui também. A gente vai porque a gente gosta, sabe? A gente chega lá, passa o fim de semana bacana, a gente passa assistindo aquelas séries que a gente gosta. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que pra mim foi muito boa também. Você acaba ensinando as outras pessoas. E eu acho que isso é muito legal, você conseguir esclarecer a outra pessoa. Não, mas que série que é essa? Mas o que é isso que tá passando? Isso aí já tem há muito tempo? Onde é que eu consigo assistir isso? Eu acho que no podcast a gente também faz um pouquinho disso, sabe? É assim, olha, determinado filme estreou em determinado ano, nós vamos comentar sobre esse filme aqui hoje. Aí comenta sobre o filme, você tá despertando ali na pessoa que tá escutando um senso crítico dela também. Ela vai querer assistir aquele filme, vai querer saber como é que ele é, e vai querer, sabe? Então eu acho que é até um pouco de audácia da gente achar que a gente tá meio que educando as pessoas, mas a gente tá, não educando, mas criando na pessoa essa consciência crítica dela procurar uma coisa nova no Tokusatsu, dela procurar um Tokusatsu novo, tanto nos eventos, nas exibições, como no podcast e também nas próprias notícias também. No momento que você passa ali, olha, vai ter uma novidade dessa série, a pessoa já fica ali com aquilo na cabeça, fica incitada a procurar. Então eu acho que isso é bacana pro Tokusatsu aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em todas as instâncias que a gente possa participar. Com isso que a Patrícia falou, a gente vem com aquela famosa máxima do Homem-Aranha, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Por quê? Porque as pessoas passaram a contar com o Senpu como um site de notícia. Mais do que isso, como um amigo. As pessoas veem o Senpu como um amigo. Aliás, como um grupo de amigos, né? Para muitas pessoas. Pessoas que nem conhecem a gente, assim, pessoalmente. O Senpu, ele foi muito bom porque a gente fez muita amizade pelo Brasil afora. É verdade. E assim, muita gente mesmo, gente do Nordeste, gente de outro país. A gente fez a amizade com o menino prodígio lá do Canadá. Com o cara mais sem amor no coração do mundo, que é o Alexandre Landucci. Que o Alexandre Landucci, ele é, com certeza, eu acho que quem gosta dele são só os pais dele e a namorada dele. Mas nem a gente gosta dele, né? A gente fez com o senhor Legionário. Com a galera do Nordeste. Muita gente virou amigo. Então, assim, a gente conversa fora Senpu. O próprio Nagado, né? O Nagado que era um grande ídolo pra gente, virou um amigo. O Nagado foi a mesma coisa que aconteceu junto com o Nordan. Eu acho que o problema do Nagado foi muito mais, assim, impactante, porque a gente lia o que ele escrevia e ele pra gente estava assim bem distante. Até quando você conversa com ele pela primeira vez, você fala assim, agora o cara que eu lia tudo dele é meu amigo. Foi a mesma coisa com o Nordan, é verdade. E não só isso, a gente percebeu a nossa responsabilidade quando a gente recebeu um e-mail, a gente já sabia, né, mas esse e-mail veio pra reforçar, de uma pessoa que eu não quero falar quem é, mas ele sabe, que falou que a gente fazia parte da terapia dele, cara, do dia a dia, porque ele tinha um problema de psicológico, ficava um pouco nervoso e tudo mais, e que a gente ajudava ele a relaxar, a se sentir melhor e tudo mais. Isso foi de extrema felicidade pra gente ler isso, sabe? Diversas vezes ele mandava e-mail falando assim, eu estou escutando o Sempocast na fila pro psicólogo. Olha isso pra gente tá me deixando muito mais tranquilo pra poder ir pra minha consulta. Então, e a gente recentemente recebemos já e-mails de pessoas falando assim, vocês não sabem como vocês ajudam as pessoas, vocês nem imaginam o quanto. Então, assim, isso é muito gratificante mesmo. E a gente fica muito feliz com isso. E, assim, a gente vê que o esforço vale. Esse cast sai de 15 em 15 dias, mas não é fácil. A gente tem uma vida, né, pra viver. E o Senpu, ele é uma coisa que a gente tem muito carinho. Então, assim, a gente deixa de sair com a namorada, deixa de
de fazer as nossas coisas às vezes pra dar atenção pro Senpu, a gente não reclama disso, a gente tem orgulho de fazer isso, mas é uma coisa que exige trabalho, que exige dedicação, e a gente faz isso também sabendo que as pessoas estão contando com isso. Então é legal, porque é quase um ciclo, né, do Hakuna Matata lá, mas é quase um ciclo que vai se repetindo e crescendo. Então essa coisa da gente às vezes deixar de fazer uma outra coisa e dedicar um pouco mais ao Senpu, eu até tô bem afastado às vezes em alguns aspectos, mas quero melhorar isso. Enfim, é uma coisa muito boa, sabe? A gente ter esse clube, eu vejo não como uma obrigação, mas como uma responsabilidade minha tão grande quanto o trabalho ou quanto eram os estudos quando eu ainda estava estudando. Porque eu sei que muita gente conta com a gente, sabe? Uma coisa que começou como uma brincadeira, como o Mozart falou, não uma brincadeira, né? Mas como um pessoal se reunindo para se divertir e tudo mais, e virou uma coisa grande, uma coisa com muito reconhecimento, inclusive, que a gente teve ano passado, né? A gente viu uma prova desse reconhecimento com o Top Blogs que a gente ganhou. E ganhamos o júri popular, ou seja, ganhamos porque você votou. Todos os nossos ouvintes, todos os nossos leitores pararam um minutinho do tempo deles e clicaram para votar. Na verdade, 2 minutinhos, porque votou na primeira fase e na segunda fase. Então... Mas parou um tempinho sequer e clicou para votar. Então foi por isso que a gente ganhou esse prêmio. Happy birthday. Vamos falar um pouco agora do futuro, né? O que vem aí pra frente? O que a gente pode esperar da gente mesmo? E o que vocês podem esperar do Senpu? Não sei. Eu sei que vem muita coisa boa. A gente quer sempre melhorar, quer crescer, quer o Sempucast chegue em todas as casas do Brasil, quer fazer uma parceria com o Silvio Santos, sei lá, quer comprar a Globo. Qualquer coisa pro Senpu, e principalmente o Tokusatsu entrar cada vez mais no Brasil, nas rodinhas de conversa, enfim. Meu sonho é sempre esse, né? É difícil alcançar, mas a gente sempre trabalha para isso. O que vocês podem esperar é que a gente vai melhorar muito, promessa nossa, tentar, né, pelo menos, e que esse cast e o site fique cada vez melhor. A gente tá criando aí novas categorias, vocês estão vendo, novas categorias de post. A gente tá tentando organizar meio que uma agenda, né, um calendário de segunda-feira é dia disso, terça-feira é dia daquilo, quarta-feira é dia daquilo outro. A gente está tentando adaptar para as pessoas também já terem, né? Eu quero ver aquela categoria hoje, aquela outra. E sempre tentando também vir com as novidades. E para quem a gente não comentou ainda no cast, olha que vergonha, para quem ainda não sabe, a gente tem perfis no Twitter. No Twitter nós temos o do Senpu, que é @Senpu, Sempucast, @Sempucast. E no Facebook a gente está usando agora a página no Facebook, que é facebook.com/Senpu. É isso, e os outros perfis e grupos lá no Facebook já estão acabando. A ideia é usar essa página no Facebook como um fórum mesmo, assim, a pessoa joga lá um vídeo que ela viu, achou interessante, ou joga uma matéria, ou o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam dessa série, o que vocês estão achando disso, o que vocês estão achando daquilo, e realmente gerar discussões, o pessoal curtir, não curtir, e dar suas opiniões. Então a gente está querendo que essa página seja um pouquinho disso, a gente está elaborando ela bastante e tentando administrar, sempre manter ela com conteúdo, informação, assim como o site também. Então participem dessas redes sociais aí, que é mais uma forma da gente se aproximar do público e conquistar mais pessoas também. A nossa meta, eu acho que também é sempre essa, trazer mais pessoas pro Tokusatsu. Eu, por exemplo, e o Luiz, a gente tem muitos amigos que não sabiam, não conheciam, não sabiam o que era, não tinha a mínima ideia, e um dia a gente falou, tem um evento assim, vamos lá no evento. O pessoal foi no evento, viu, assim, o pessoal gosta muito dos cosplays, fica encantado com aquilo, depois entraram na sala, assistiram e falaram, nossa, eu lembro disso, não, mas aquela ali é legal, e as pessoas pediam pra gente as séries, a gente já deu de presente de aniversário pra muita gente, assim, a série. Então é trazer mais pessoas também pra esse mundo do Senpu, pra esse mundo do Tokusatsu. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos que ajudaram o Senpu nessa caminhada, desde a criação até os dias de hoje, todos que participaram dos podcasts, de todas as edições. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, porque vocês são importantes e vocês estão registrados na história do Senpu, querendo ou não. Então, se você falou oi pra gente em
qualquer edição do Sempulcast está registrado. Você foi eternizado na história do Senpu. E você fez a história do Senpu ser o que ela é hoje, porque, né, se a pessoa não tivesse passado ali naquele caminho, naquela hora, naquele minuto, gravado aquelas palavras, a história talvez não tivesse sido a mesma. É verdade. Eu sei que eu falei que não ia falar o nome de todo mundo, mas faltou uma pessoa que eu não falei o nome. O nosso querido Alexandre, ou Alexandre, eu nunca falo o nome dele certo, Ali. mas O Ale. é o Ale. Ele é um pai que já vai ensinar pra criança tudo do Tokusatsu e ele tá quase virando o nosso ilustrador profissional. Ah, tem um outro pai, então. Tem um outro pai que eu quero falar, que eu achei uma gracinha a menininha dele. É o Wagner. Ah, é verdade. Gente, a menininha dele com a blusinha de Kamen Rider é a coisa mais lindinha. Enfim, Tem o pai também, ué. Tem o Luiz, ué. Ah, é verdade. verdade. Viu, gente? Vários pais já estão educando seus filhos com Tokusatsu. Então, quando você for pai, você eduque seu filho. Ou mãe, claro. Eduque seu filho com Tokusatsu. Exatamente. Happy birthday to you. chegamos então no final desse cast especial. Especial. Vai. Com esse teu jeitinho sendo tão especial, mudou a minha vida sem você não é legal. Xanana, vai. Xanana. Não ia faltar, né? Então agora, o nosso convidado especial, o Sr. Fire, vai fazer o seu agradecimento aí. Comecei a fazer o jabá. Não, pessoal, obrigado. Queria agradecer a todo mundo que me convidou para participar desse cast. Não sabia como é que era a gravação, porque eu não sabia que a gravação assim era tão chata. Não, falando sério. Gente, a gente chegou no final dessa edição comemorativa. São 5 anos. 5 anos é muita coisa. É mais tempo que eu passei na faculdade. É metade do meu namoro com a Patrine. E, enfim, eu sou muito grato, eu já falei isso, de fazer parte dessa história. Eu queria agradecer, como o Mozart falou, a todo mundo que participou do cast, ou que mandou comentário pra gente, ou que foi parte da história mesmo, desde a criação, como ele disse. Queria agradecer a cada um deles. E queria agradecer de forma especial ao Mozart, porque sem ele, a gente sabe que o Senpu nem existia, né? O cara carregou muita coisa nas costas, ele tá de parabéns. E agradeço ele por ter me aceito aquele dia lá na sala. Apesar de você ser um maluco. Então, ser um louco stalker, mas ele tá de parabéns. Agradecer a Patrine pela edição, que cada dia tá mais primorosa. A Val, enfim, a todos os nossos amigos. A Val também, a Val é um pilar super importante. O que seria do Mozenja sem a Val e o que seria do Senpu sem a Val, né? Mas seria menos gostoso, com menos guloseimas. isso, então queria agradecer principalmente a essa família, realmente, a família Senpu que a gente... Não, isso ficou muito restart. A família Restart, a família Senpu, enfim, a família que eu digo somos nós 4 mesmo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. É o que eu falo, às vezes eu passo mais tempo com o Senpu do que com a minha família. Então, parabéns mesmo pra gente e vamos que o Senpu vai dominar o mundo ainda. Vamos que o som não pode parar. Vai lá, Patrine. Bom, eu só tenho a agradecer também. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada principalmente pela compreensão de vocês. De às vezes eu não poder gravar um Minuto Patrine, eu não poder gravar o podcast, porque eu fico muito entretida muito assim, envolvida mesmo com a edição. Então pra mim às vezes é difícil gravar e editar e quando eu estava estudando, trabalhando, mas é sempre uma honra pra mim. Eu gosto muito, aprendi muito, sabe? Eu acho que eu fiz meu estágio em rádio e quando eu cheguei na rádio eu já sabia editar áudio porque eu já tinha editado várias vezes o podcast. Facilitou muito a minha vida, sabe? Eu não sei ficar aquela coisa de estagiária chata perguntando pros outros, porque eu já sabia mexer nos programas, eu já tinha aquela experiência do podcast. Eu, inclusive, posso colocar isso no meu currículo, eu acho muito bacana. Então, além de tudo, o Senpu, pra mim, trouxe também uma recompensa pessoal e profissional. Então, é isso. Muito obrigada ao Senpu. Muito obrigada, assim, a abertura que sempre o Mozart deu pra gente realizar uns projetos, por mais malucos que poderiam parecer. Pra acreditar, né? Acreditar que a gente podia fazer alguma coisa de bom pelo Senpu. Obrigada a todo mundo que sempre foi, o pessoal que já foi nos eventos com a gente, quebrar um galho lá pra gente, o pessoal que participa, às vezes, sei lá, 10 horas da noite, não tem um tema pra gravar, vamos chamar quem tá aqui na MSN, vamos chamar quem tá ali, e transformar aquilo num podcast muito bom, muito bem feito com carinho, como a gente falou. E a todo mundo que participou programado também, todo mundo que seguiu a pauta, que não seguiu.
Enfim, todo mundo foi aparecendo pra gente, tornaram nossos amigos de verdade, colaboradores. Obrigada mesmo. Um beijo pra vocês. Tchau. Eu tenho a agradecer aquele dia em que eu estava solitário e muito atarefado na sala do Senpu, onde os dois stalkers estavam lá assistindo ao Tokusatsu. Agradecer muito ao Luiz e à Ana. Às vezes é complicado, vocês não têm noção tanto de discussão que bate eu e o Luiz, de ele não aceitar o que eu quero ou vice-versa. E muitas vezes a gente decide as coisas, tá tudo decidido e ninguém passou nada pra Ana. É ótimo. E a Ana fica igual o marido traído, o último a saber. Mas no fim dá tudo certo, né? Mas no final dá tudo certo. A gente se entende. Agradecer a Val também, que sempre me ajudou nessa longa caminhada. Quando eu estava sozinho, solitário, ela estava lá. Eu sempre conto com ela, que é o pau pra toda a obra. Todo mundo elogia a Val, o namorado dela já é de palma toda a obra. Esse elogio bom, né? A todos que gravaram podcast com a gente, se eu esqueci de alguém, por favor, me xinguem no Twitter muito. Já estamos família Restart. Então eu quero agradecer ao Edu, agradecer ao Landucci, ao Nagado, ao Thunder, ao Legionário, ao Luiz Gustavo, a Kari, ao Ale, ao Juba, novo amigo Juba Kun, Eduardo Spor, que gravou com a gente recentemente. Tem muita gente aí, muita gente mesmo, então muito obrigado a todos. Vocês moram nos nossos S2. Aqui eu queria fazer uma sugestão. Quem for mandar e-mails, comentários sobre esse podcast, mande aí falando como você conheceu o Senpu, como é que o Senpu é importante na sua vida, como é que faz diferença, há quanto tempo você escuta o cast. Conta pra gente também a sua história com o Senpu, que a gente vai achar bacana de ler depois. É verdade, a gente vai ler depois nos Radio Kicks. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Até daqui a 5 anos. Só daqui a 5 anos vai ter outro podcast desse estilo. Isso. E se prepare que provavelmente você tá as mesmas coisas. Algumas coisas a mais. mais. Mas aí a gente já vai estar falando não do Top Blogs, mas do Oscar em Hollywood. Com o roteiro adaptado meu BNB. e do Mozinho. Aí eu. Você vai ser a atriz. Mas enfim, muito obrigado. Valeu.